A gente tá com um problemão pra resolver. Quem que vai ser votado o lutador do ano? Vai ser o Poatan ou vai ser o Topuria? Fica aí que eu vou contar pra você. Poatan já é o melhor lutador do ano, vai sair em dezembro o anúncio. Fica de olho aí que eu vou te contar por quê. Fala pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês, já sabe, né? Deixa a curtida no vídeo. Se você não tá inscrito ainda e gosta do conteúdo do canal, se inscreve, ativa o sininho lá pra você não perder conteúdo nenhum. Eu sempre venho aqui pedir pra vocês deixarem o like, comentar, porque eu leio todos os comentários, mas eu também venho aqui agradecer a todo mundo que faz isso, que deixa o like, que comenta. Tem gente aí nos comentários que eu já conheço de nome. Então, ó, se tiver uma pergunta, manda lá. Se tiver um comentário, faz lá. Eu leio tudo que vocês escrevem, eu respondo quase tudo que vocês mandam lá. Eu preciso desse empurrão, o canal precisa desse empurrãozinho aí pra tirar a gente da lama. Isso sempre ajuda o canal a levantar um pouquinho e devagarzinho a gente chega lá. Não tem pressa não, beleza? Um abraço, bora pro vídeo. Olha só, tá essa discussão agora. Quem que vai ser melhor? Topuria vai ganhar o melhor lutador do ano. Poatan vai ganhar o melhor lutador do ano. Mas o Topuria lutou com caras melhores. Max Holloway, Alexander Volkanovski, que não dá pra comparar com os caras que o Poatan lutou. Eu concordo com tudo isso. Só que tem uns pontos assim importantíssimos que ninguém tá falando. Mas antes da gente pesar tudo isso e falar e analisar, vamos olhar, tem 3 cenários pra gente analisar. Temos o ano de 2024, de janeiro a dezembro. Aí a gente tem o MMA Awards. Lembra? Quem assiste o podcast fala, pô, a gente tava falando pra votar no Parrumpinha, tinha o Plínio Cruz, o Pantoja era um dos lutadores do ano, o Poatan era um dos lutadores do ano, o Ilia Topuria não tava nessa lista, e esse prêmio vale de julho do ano passado até julho desse ano. Junho, né? De julho a junho, ou de junho a junho, é alguma coisa assim, mas é da metade do ano passado até metade desse ano. Quem vai ser o melhor lutador, quem vai ser o melhor coach. No caso, a gente tem o Parrumpinha aqui no podcast com a gente toda segunda-feira que estava concorrendo. Tem o Plínio que estava concorrendo também. Esse resultado dessa votação vai sair em dezembro, ok? E é da metade desse ano até a metade do ano passado. Aí, a gente tem o prêmio da ESPN, que é o ESPY, que acontece na metade do ano também. Só que esse prêmio da ESPN vai acontecer em julho do ano que vem, porque o de julho desse ano já teve, eu não sei se vocês lembram, e o campeão, quem ganhou de melhor lutador de MMA foi o Sean O'Malley. Lembra? Ficou todo mundo puto, ficou todo mundo indignado. O Poatan já estava concorrendo e quem ganhou foi o O'Malley. O Poatan lutou o UFC 300 e quem ganhou foi o O'Malley, porque ganhou do Tito Vera e do Aljamain Sterling, quando ele levou o cinturão, e aí ele defendeu contra o Marlon Vera. Esse prêmio da ESPN vai de julho desse ano até junho do ano que vem. Ou seja, nesse prêmio, a única luta do Poatan e a única luta do Topuria que está entrando em consideração por enquanto é a luta do Topuria contra o Max Holloway e é a luta do Poatan contra o Khalil Rountree. Guarda esse cenário. E aí a gente tem o cenário do ano de 2024, que não tem prêmio nenhum. Eu não sei quem que vai dar esse prêmio de melhor lutador do ano, eu não sei aonde que vai sair isso daí, porque os dois prêmios mais importantes são esse da ESPN, que o de 2024 já é o Sean O'Malley, então a gente vai ter que ver o ano que vem, 2025, e ver quem que é. E aí vai valer metade de 2024 e a primeira metade de 2025. O MMA Awards provavelmente vai ser o Poatan, não tem nem muita discussão, eu tenho certeza que ele ganha, porque a gente tá vendo as lutas dele, pelo menos no primeiro semestre desse ano aqui, já é o suficiente pra tirar qualquer outro de lambuja. Ele tá concorrendo com o Pantoja, eu acho difícil o Pantoja conseguir ganhar, ele tá concorrendo com o Renan Ferreira, que acabou de perder e tal. Aí vai sobrar, de repente, um prêmio moral, que é da torcida, do público, dos sites, das páginas de MMA, alguma coisa assim. Eu vi, inclusive, o ranking do MMA Fighting, que colocou o Topuria na frente do Poatan. Aquele ranking lá não vale de bosta nenhuma. Aquele ranking vale a mesma coisa que eu, no MMA hoje, fazer um ranking meu. O MMA Fighting é uma página de MMA. Eles são um veículo, mas é um veículo muito menor que a ESPN, por exemplo. Não se compara. E eu não acho que, apesar deles serem, de repente, os maiores, né? Mas isso não credencia eles a fazer o ranking deles, entendeu? Tipo, e querer fazer valer esse ranking deles. Esse ranking deles tem a mesma significância que um ranking meu, ou que um ranking, de
De repente, se o Renato fizer lá no 6º round, ou se o Durinho fizer no canal dele um ranking, é a mesma coisa, é um ranking que eu acho, é a mesma coisa deles, o ranking deles que eles acham, não é o ranking. O ranking oficial do UFC é uma outra questão, não vou nem entrar no mérito aqui, porque a gente já sabe que é uma zona, né? E nesse ranking, por exemplo, o Topuria não tá na frente do Poatan. E esse ranking é feito por jornalistas. Mas eu já dei muita porrada aqui, então eu não vou elogiar agora só porque o Poatan tá na frente, porque não faz sentido. O ranking do UFC é muito ruim e precisa ser consertado, mas isso é outra história. Então, no final das contas, tem 2 prêmios que valem, tá? É o prêmio do Fighter's Choice, o MMA Awards, que sai agora em dezembro o resultado, que vale de julho desse ano até junho do ano passado. E aí temos o prêmio da ESPN, que vale de julho desse ano até julho do ano que vem. Esse prêmio da ESPN, o Poatan vai estar concorrendo contra o Ilia Topuria. E é esse prêmio que a gente vai ter que ver, mas ainda o que está acontecendo agora é que o Topuria provavelmente está na frente do Poatan, porque no período que esse prêmio vale, o Topuria ganhou do Max Holloway, nocauteou o Max Holloway, e o Poatan ganhou do Khalil Rountree. Mas aí a gente vai ter que esperar. A gente não sabe com quem que o Poatan vai lutar ainda, a gente não sabe com quem que o Topuria vai lutar. Porra, de repente o Topuria faz uma luta no estádio com o Conor McGregor, nocauteia o Conor McGregor no primeiro round, provavelmente ele vai ser o lutador do ano, não dá pra negar. De repente o Poatan faz uma luta com o John Jones e nocauteia o John Jones no primeiro round. Como é que você vai dizer que o cara, aí campeão dos pesos pesados, como é que você vai dizer que o cara não é o lutador do ano? Vai ser o lutador da vida, não tem o que falar. Mas isso não aconteceu ainda, a gente não sabe se vai acontecer, provavelmente não. Nos 2 casos, Topuria não luta com o McGregor e o Poatan não luta com o Jones. Mas era só um cenário pra vocês entenderem. Então, tem muito pra acontecer ainda nesse prêmio da ESPN. No prêmio do MMA Awards, provavelmente o Poatan vai ser o escolhido, principalmente porque pelo que ele fez no UFC 300 e tal, tava fresco na memória, tudo certinho. E aí vai ter o prêmio de consolação do ano aqui. Ah, quem foi o melhor de 2024 nas votações das páginas e tal. E tudo igual, não vai fazer diferença. Aí a gente vai ter que pesar. O que vai valer mais? As 3 vitórias do Poatan defendendo o cinturão contra Jamal Hill, Jiri Prochazka, Khalil Rountree, ou as 2 vitórias do Topuria, uma contra o Volkanovski por nocaute e outra contra o Max Holloway por nocaute. O que pesa mais? Provavelmente o Topuria tem mais qualidade, né? Ganhou de caras com mais qualidade técnica, e o Poatan em circunstâncias diferentes. O Poatan pegou as lutas em cima da hora, substituiu no UFC 300, porra, main event, luta principal do UFC 300. Como que você fala que esse cara não vai ser o lutador do ano? O evento mais importante do ano. Aí pega, de repente, o segundo melhor card do ano, que foi o UFC 303, entra o Poatan lá de novo, de última hora, pra fazer a luta com o Prochazka. Aí cai o card de Salt Lake City, Poatan entra lá de novo pra fazer. Não tem como não olhar e não levar em consideração essas coisas que o Poatan tá fazendo. O cara tá de férias, o UFC liga e fala, porra, Jamal Hill daqui 2 semanas. O cara, opa, tô dentro, pego. Ah, caiu de novo, você consegue fazer o Jiri Prochazka daqui 2 semanas? Opa, beleza, eu pego. Isso tem que ser levado em consideração, entendeu? Não diminuindo o feito do Topuria. Então, eu vou dizer eu vou ficar mais pro lado do Poatan, óbvio, porque, porra, se tiver que escolher alguém, obviamente eu vou escolher ele. Mas, de repente, um empatão aí entre os 2, ou uma leve diferencinha pro Poatan, eu não sei. Eu quero saber o que vocês acham. Me conta aí o que vocês fariam, quem vocês votariam. Vocês votam no Topuria ou vocês votam no Poatan? Eu senti muito equilíbrio na escolha, porque, na verdade, todos os argumentos são válidos. A verdade é essa. E, de repente, a gente vai ter que concordar em não concordar. Entendeu? Então tá tudo certo. Tem gente que acha que é o Topuria, tá certo. E tem gente que acha que é o Poatan, tá certo também. De repente vai ser os 2 lutadores do ano. O que vocês acham? Me diz aí o que vocês acham. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou do conteúdo, já ativa o sininho pra notificação ali, assim você não perde conteúdo nenhum. Um grande abraço pra vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu.